Pois é, um assunto muito complexo. Nós mostramos agora no início do jornal as imagens surpreendentes desse confronto. E para falar mais sobre esse assunto, quero convidar para conversar com a gente o professor da Faculdade Arnaldo, especialista em política internacional, Vladimir Feijó. Professor, uma boa noite para você. Sempre bom tê-lo aqui para falar de um assunto tão importante, né? Nós estamos acompanhando aí desde a última semana essa invasão da Rússia na Ucrânia. Professor, eu queria saber qual que é o balanço, né, dessa semana de ataques aí no país ucraniano. Qual é o balanço que o senhor faz aí de toda, né, essa jornada do exército russo que até o momento não conseguiu chegar aí até Kiev, enfim, não conseguiu também atingir todas as expectativas que estavam aí há uma semana atrás. Boa noite para você. O principal balanço é um desastre humanitário, local e internacional. Boa noite, Elias, e a todos que nos assistem. É uma satisfação estar aqui. A gente, há uma semana, vem pensando quais podem ser as pretensões reais da Rússia, seja aquela que oficialmente foi usada como desculpa para essa incursão militar ao discurso do Vladimir Putin, ou será que repercute o Ocidente a preocupação de anexação total da Ucrânia. Há também aqueles que alegam que pode ser que essa primeira fase foi um de desvio de atenção, tendo ameaçado tomar a capital. Enquanto isso, as defesas concentradas ali abriam espaço para um caminho mais fácil da Rússia tomar não só o leste da Ucrânia, assegurando todo o território das províncias que se declararam independentes, mas também tomar o litoral e assim, inclusive, ampliar a sensação de segurança russa dentro da região da Crimeia, que já havia sido anexada no passado. Fora isso, o que a gente tem certeza já visível aí, que o conflito escalonou. Por mais que hajam conversas diretas entre Rússia e Ucrânia, ele já tem envolvimento direto de pelo menos todos os países da Europa e Estados Unidos, que se comprometeram e já entregaram armamentos para a Ucrânia. Professor, e uma das questões também que, infelizmente, nós temos visto o Vladimir Putin provocando, dizendo, é que ele vai começar aí a querer usar, né, se for preciso, as bombas nucleares, né, que é um assunto que chama a atenção da comunidade internacional. Como é que o senhor acha, como é que o senhor avalia, né, que o mundo vai lidar aí com essas ameaças? Será que realmente nós vamos ter aí uma guerra voltando, né, os olhares aí para bombas tão potentes aí de destruição em massa? De uma forma, ao alegar que pôs as tropas, os responsáveis das armas de dissuasão, ele tenta fazer menção de que o que causou toda essa mobilização russa teria sido a sensação dela contrária a uma expansão da OTAN que colocaria mísseis próximos ao seu território. Vale chamar a atenção que ele não disse diretamente que está disposto a usar armas nucleares, porque essas ferramentas de dissuasão são mísseis que podem ser carregados com armas convencionais, mas também com armas nucleares, mas serem lançadas de pontos, surpresas, em ataques rápidos. Mas não deixa de ser uma intimidação de que estaria disposto a usar todas as forças à disposição. Quem estuda relações internacionais faz, do ponto de vista acadêmico, uma análise bem diversificada. Temos maneiras de pensar e ideologias. Uma delas trabalha exclusivamente com esse jogo de força e sensação de força. Portanto, a inclusão de novos países no conflito talvez possa só reforçar a convicção de que a Rússia não pode retroceder, ela tem que fazer do lado dela a demonstração máxima de força que tem. Mas isso coloca o mundo em alerta máximo, já que um escalonamento, um simples míssil, poderia levar a dezenas, centenas, milhares de ogivas cruzando o mundo afora e o desastre seria de impacto global. Realmente muito triste essa situação. Pois é, professor. Inclusive, nesse sentido mesmo, eu ia perguntar agora se o senhor avalia que essas medidas, né, que estão sendo adotadas também até o momento vão servir aí para frear esses ataques russos. Pois é, hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas encerrou a reunião extraordinária United for Peace, né, Juntos pela Paz, que buscava exatamente votar uma resolução para mostrar esse consenso. Houve 141 votos a favor, de um total de 193, que é uma maioria significativa, que pode passar a impressão de que estão os países da comunidade internacional 100% alinhados à posição da Ucrânia.
ouvindo os discursos pós a votação, não só quem votou contra, quem se absteve, mas também pelo menos 12 países que votaram a favor, fizeram questão de chamar a atenção que o conflito está sendo escalonado e que ambas as partes podem ter alguma coisa de corresponsabilidade com esse conflito. Claro que a integridade territorial hoje efetivamente violada é o da Ucrânia, mas mesmo antes da guerra, o governo da Rússia, que já era chamado autocrata, numa esfera aí de 0 a 10, índice de democracia perfeita, o número 10 estava na casa de 6, a Ucrânia não estava tão distante assim, flutuando entre 4 e 5, também com graves acusações de democracia imperfeita, de perigos de violações de direitos humanos. Mas olhando para a circunstância atual, pelo menos houve uma maioria dos países em desenvolvimento chamando a atenção que as medidas direcionadas à Rússia vão afetar eles e pedindo não só o descalonamento, né, o refriar do emprego das forças militares, mas também repensar os embargos econômicos, porque serão também catastróficos para uma sociedade que já sofre muito os efeitos da pandemia e uma inflação galopante. Pois é, professor, e eu queria também entender o seguinte, como é que o senhor avalia os próximos passos, né, da Rússia, caso não haja aí um acordo internacional? Nós temos visto a Rússia também fazendo outras ameaças, né, a outros países da região, continuando ainda com aquele discurso, né, se alguns países entrarem na OTAN, a Rússia vai novamente reagir. Como é que o senhor avalia aí, quais seriam os próximos passos, né, do exército russo ali naquela região? Bem, no dia de hoje a gente teve algumas notícias passadas pelas vias diplomáticas e outras obtidas por fontes que permanecem em sigilo. Uma delas é que a Rússia já havia conversado com a China sobre essa operação, reforçando o que o Joe Biden disse que foi premeditado, que convenceu a Rússia a aguardar o fim da Olimpíada de Inverno. Segundo lugar, nós temos notícias de que a Rússia, através do Congresso deles, posicionou que a operação militar precisou ser antecipada, a Operação Z, a gente viu nos tanques e caminhões, né, todos com a marca Z, em um dia, por questão de resposta a uma atitude da Ucrânia. Talvez eles não se antecipavam a essa movimentação. E a terceira notícia do dia veio do Ministério de Relações Exteriores da Suécia, através do Twitter oficial deles, que houve 3 caças russos entrando no espaço aéreo sueco e os caças Gripen da Suécia fotografaram essa invasão e que nas próximas horas deve vir a público. Mais ou menos um indício do que o Putin prometeu responder a países que deveriam estar neutros, né, que não tem a ver com o conflito, ficar distantes e que haveria uma resposta. Talvez seja uma demonstração de força, sim, da expansão do conflito, não só para o Sudeste Europeu, mas também para o Mar do Norte, ali nos Estados Bálticos e o norte da Europa. Professor, Joe Biden falava, né, em seu discurso ontem à noite que Putin não esperava essa reação tanto ali dos países membros da OTAN, da União Europeia e também dos americanos, principalmente com o número de embargos, né, que estão sendo colocados aí. O senhor acredita que a população, os empresários também russos podem pressionar o governo agora e tentar parar com a guerra justamente pela desvalorização da moeda local, por todo esse caos, né, que vai gerar ali na economia russa? Elias, pouco se discute isso, inclusive na academia e nas tomadas de decisões, pouco se pondera isso. Mas as sanções econômicas, sempre que foram desenhadas, né, desde que apareceram aí como ferramenta do direito internacional, têm por objetivo promover a mudança de governo, que se fala em inglês regime change, através da pressão da sociedade civil, dos eleitores, dos cidadãos, num mundo globalizado em que empresas são muito importantes também, pressão das empresas, para que o governo mude de posição. Mas na prática, o que se sabe é que elas causam empobrecimento, elas causam desabastecimento, exatamente para causar esse fervor que leve as pessoas a ir contra o seu governo. É o que a gente tem acompanhado, existem muitas cenas à disposição, por veículos oficiais também, nas principais cidades russas, empresários russos, cidadãos russos ao redor do mundo, pedindo para que o governo mude de posição, inclusive formando aí, quem sabe, um campo de oposição muito mais forte do que no último ciclo eleitoral obteve apoio popular. Acontece que isso pode acontecer um efeito oposto.
Se a população estava em algum momento dividido entre apoiar e rejeitar essa operação, por causa do empobrecimento, pode ela comprar o discurso da Rússia de que haveria uma intimidação ocidental que quer eliminar, sufocar o país e passar a defender com armas, né, unhas e dentes essa postura. Não que vai acontecer, mas a gente não pode esquecer que na história isso já aconteceu. Sanções econômicas pesadíssimas contra a Alemanha na década de 1920 e 1930 fizeram, dentre outras coisas, surgir um partido que pregava exatamente o revanchismo, devolver esse empobrecimento do povo com uma guerra. Muito bem lembrado, professor. E para a gente concluir, o senhor acredita em uma negociação em que de fato vai ser interessante tanto para a Ucrânia quanto também para os russos? Pois é, está convocada mais uma rodada de negociação. Ela foi interrompida na segunda-feira para que os diplomatas voltassem a consultas com seus governos e se deu notícia que a Rússia deu uma concessão à Ucrânia. Já não pede a retirada do presidente ucraniano. Agora, resta saber quais outras concessões ela estaria disposta e, do outro lado também, se a Ucrânia estaria disposta a parar de colaborar com os grupos que a Rússia chama de terrorista, se a Ucrânia vai parar de reivindicar a Crimeia, que a Rússia considera fato consumado, anexado a ela desde 2014. Ou ainda, se a Rússia vai usar as ferramentas militares de conquista de cidades litorâneas e do leste para também incorporar esse tipo de reivindicação, né? A anexação de outros pedaços da Ucrânia. A comunidade internacional pediu o oposto. A maioria dos que votaram pela resolução pedem a retirada total da Rússia. Professor, olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tê-lo aqui com a gente no Diverso em Rede sempre é uma aula realmente aí de política internacional. Mais uma vez, agradeço a sua participação. A gente espera tê-lo mais vezes aqui com a gente no Diverso em Rede.